As Filipinas, um exuberante arquipélago no Sudeste Asiático, são conhecidas pela sua rica diversidade cultural e linguística. Com mais de 7.000 ilhas habitadas e uma história marcada por diversas influências, as Filipinas são o lar de cerca de 1.805 línguas. O espanhol, de uso marginal, é forte nos círculos minoritários e sobrevive em formas dialectais. Quer saber mais sobre as línguas das Filipinas? Não se vão embora, já vos digo. Bem-vindo ao canal do Prime Group. As Filipinas são um dos países com maior diversidade linguística do mundo. Embora o filipino e o inglês sejam as línguas oficiais, representam apenas uma fração da riqueza linguística do país asiático. A propósito, a Constituição filipina também reconheceu o espanhol como língua oficial até 1987, em reconhecimento da sua influência histórica. A língua filipina, também conhecida por Tagalog, é a língua nacional das Filipinas. Baseia-se no dialeto Tagalog falado na região de Luzon, a maior ilha do país. Durante a era colonial, o tagalo foi significativamente influenciado por línguas estrangeiras, como o espanhol e o inglês. Em 1937, o termo filipino foi introduzido para descrever uma versão normalizada da língua, que acabou por se tornar filipino, o filipino moderno, em 1959. Atualmente, o filipino é o principal meio de comunicação entre as diferentes regiões e grupos étnicos das Filipinas. Quanto ao inglês nas Filipinas, a presença colonial americana deixou uma marca duradoura nas Filipinas, incluindo a língua inglesa, uma presença, aliás, que remonta ao ano de 1898, quando a Espanha partiu. Durante mais de meio século de domínio americano, de 1898 a 46, o inglês foi encorajado como meio de ensino e língua oficial, substituindo o espanhol, que foi deliberadamente marginalizado e mesmo proibido pelos novos senhores, especialmente em Manila. Este facto levou a que o inglês se tornasse uma segunda língua amplamente falada no país, utilizada no ensino, nos negócios e na administração pública. Até hoje, o inglês continua a ser um instrumento vital para a comunicação global e uma vantagem competitiva para os filipinos no mercado de trabalho internacional. A língua espanhola chegou às Filipinas no século XVI, durante a expedição liderada por Fernão de Magalhães, mas foi Miguel de Legazpi que iniciou uma colonização espanhola que duraria mais de 3 séculos. Durante este período, o espanhol tornou-se a língua oficial das Filipinas e era utilizado na administração pública, na educação e na Igreja Católica. Os espanhóis introduziram o sistema de ensino ocidental nas Filipinas e as escolas ensinavam em espanhol, tornando a língua acessível à elite instruída. A influência do espanhol na cultura filipina é evidente até aos dias de hoje. Muitas palavras das línguas locais das Filipinas têm raízes espanholas e a presença de palavras espanholas é especialmente notória no tagalo e no cebuano. Além disso, muitos apelidos filipinos têm também origem espanhola. Como já foi referido, as Filipinas têm um grande número de línguas regionais, algumas das quais se subdividem em inúmeros dialectos, num total de 185. Cada região tem a sua própria língua ou dialeto característico, que reflete frequentemente a cultura e a história das comunidades locais. Por exemplo, na região de Visayan encontra-se o cebuano, uma língua muito falada e uma das línguas regionais mais importantes. Em Mindanao, o Visayan, o Maranao e o Tausug são apenas algumas das línguas que enriquecem a diversidade linguística do país. Além disso, no norte de Luzon, o Ilocano e o Pampango são populares entre as respectivas comunidades. O Chavacano é outra língua, tem as suas raízes no espanhol antigo e o seu nome deriva da palavra espanhola chavacano, que significa vulgar ou sem gosto. Pensa-se que este termo foi utilizado pelos espanhóis para se referirem aos falantes nativos do crioulo, sugerindo uma percepção da língua como um espanhol corrompido. O chavacano é uma língua crioula única,
na medida em que combina palavras e estruturas gramaticais do espanhol antigo com elementos de línguas locais como o tagalo e o cebuano. Isto deve-se à interação histórica e cultural entre os falantes nativos e os colonizadores espanhóis. Apesar da riqueza das línguas nas Filipinas, algumas delas estão em risco de desaparecer devido à crescente influência do filipino e do inglês na sociedade moderna. Por isso, o governo filipino tomou medidas para preservar e revitalizar estas línguas, integrando o ensino bilíngue e multilíngue no sistema educativo nacional. Muito obrigado por se juntar a nós nesta viagem linguística pelas Filipinas. Se gostou deste vídeo e aprendeu algo novo, por favor dê um like e partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Não te esqueças de carregar no botão de subscrição e no sino de notificação para não perderes nenhum conteúdo futuro do canal Prime Group. Até a próxima, fiquem bem.